alcançando objetivos. Alcançando objetivos. Na última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre Neemias. Vocês lembram que eu falei sobre Neemias? E eu falei sobre Neemias ter um coração de servo. E agora vai ganhar um chocolate quem me falar todas as características do coração de servo. Brincadeira, irmãos, eu também não tenho chocolate para dar para todo mundo, mas eu vou refrescar a sua memória. Nós falamos que Neemias, ele se importou com o povo, né? Ele teve uma notícia ruim, né? Que o povo foi destruído, que a cidade tinha sido destruída. E aí ele ficou triste, ele se importou com o povo. Nós vimos também que Neemias se colocou no lugar do povo. Neemias teve compaixão daquelas pessoas. E também falei que Neemias, ele, diante daquela situação toda, o que ele fez? Ele buscou o Senhor em primeiro lugar, né? Essas características e umas outrasinhas que eu falei para vocês. E aí, irmãos, Neemias buscou o Senhor em primeiro lugar e Deus fez o quê? Deus deu a resposta para ele. Neemias, você vai fazer isso, isso e isso. E é justamente sobre esses passos que Neemias ele deu para alcançar o objetivo que eu vou estar compartilhando com os irmãos. Porque eu sei, eu acredito que da mesma forma como Neemias obteve sucesso dando esses passos para alcançar o seu objetivo, se nós colocarmos em prática também os conselhos bíblicos, nós poderemos alcançar os nossos objetivos também, se assim for da vontade de Deus. Você tem objetivos para esse ano? Você tem metas? Você gostaria de conquistar algumas coisas? Preste atenção, porque esses conselhos vão te ajudar bastante. Então faça o seguinte, abra sua Bíblia aí, em Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia de vocês aí, em Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao 6, você que é jovem, de 18 a 35 anos, toda quinta-feira, nós nos reunimos aqui na igreja, no GG da Juventude. Então você é nosso convidado a estar conosco. E se você é adolescente, tem de 12 a 17 anos, de 15 em 15 dias tem o PG dos adolescentes, né? Semana que vem não vai ter, daqui 15 dias vai ter do PG. Então, vem estar conosco. E claro, também, domingo, 9 horas da manhã, tem a EBD. Você que está em casa, venha participar conosco também, porque é bênção. Acharam, irmãos? Amém? Obrigado. Diz assim, então, irmãos. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou, por que seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Irmãos, uma boa interpretação de texto passa em nós conhecermos as palavras. Se você pega um texto e você conhece as palavras, você vai conseguir entender melhor, né, aquilo que o texto quer dizer para você. E esse mesmo conceito, ele passa por nós conhecermos a palavra de Deus. Se nós queremos entender a palavra de Deus, nós precisamos saber os significados das palavras. De outra forma,
nós não vamos conseguir entender direito o que o texto está dizendo. E por que eu estou falando isso? No início do texto, nós falamos no mês de Nissan. O que é isso? Mês de Nissan, difícil, né? A gente lê às vezes assim e fala assim, poxa, estou curioso, o que é isso? Quando eu li, eu falei assim, eu não entendi, eu não sei o que isso significa. E eu fui estudar para conseguir entender o que significava isso. E o que acontece? O calendário judaico é um calendário que não é assim, ele não bate com o nosso calendário. Ele não corresponde exatamente, né? Ele é diferente. Por isso, Nissan equivale ao mês de março e abril. Então, quando você ler a Nissan, você vai estar lendo assim, corresponde ao mês de março e abril. Viu? Já aprendeu. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, pastor, que legal, aprendi. E o que isso tem a ver com a minha vida? Me explica, o que isso tem a ver com a minha vida? Aprendi essa palavra nova. E o que tem a ver com a minha vida? Tudo a ver. Se você prestou atenção na última mensagem que eu fiz aqui, sobre Neemias, falando sobre o capítulo 1, uma partezinha do capítulo 1, você vai ver que lá no capítulo 1, versículo 1, ele falou um outro mês. Qual mês? Não acredito. Não acredito. Obrigado, pastor Mauro. Obrigado. O chocolatinho. Patrícia, Camila, dá um chocolatinho para ele, por favor, entendeu? Mas ele merece um chocolatinho mesmo. Mês de Quisleu. Agora, para ficar perfeito, o que Quisleu significa? E eu ouvi aqui, hein? Isso, olha, novembro e dezembro. Parabéns, hein, irmã, que legal. Justamente, e por que eu estou fazendo essa associação? Foi justamente nesse período em que Neemias soube do problema que ele estava aqui, a sua cidade, que o seu povo estava vivendo. E olha que interessante, ele soube lá em novembro e dezembro do problema, mas só 4 meses depois que ele falou com o rei. Ele passou esse tempo, irmãos, buscando ao Senhor. Ele passou esse tempo esperando o tempo de Deus. Olha, irmãos, olha que princípio lindo que nós aprendemos aqui. Para alcançar os objetivos, os nossos objetivos, é o quê? É necessário nós buscarmos ao Senhor e também esperarmos o tempo dEle. Se você quer alcançar objetivos, queridos, primeiro coloque diante de Deus. Primeiro abra o seu coração para o Senhor, se derrame diante de Deus. Fale para o Senhor, Senhor, eu estou pensando nisso. Será que isso é bom? Será que isso não é bom? Será que isso é para a sua glória? Será que isso não é para a sua glória? E depois que você buscou o Senhor, você tem que esperar o tempo dEle. Será que é o tempo de agir? Ou será que é o tempo de esperar? Neemias, irmãos, esperou 4 meses para se colocar diante do rei. A oração, irmãos, ela é extremamente importante, porque quando nós oramos, nós falamos com aquele que tem poder para mudar qualquer circunstância. Você já parou para pensar nisso? Quando você ora, você lembra disso? Você lembra? Você está lá, Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, abençoa aquele propósito que eu tenho, o meu trabalho, a minha família. Você está crendo que o Senhor está abençoando a sua família? Ou será que você está orando porque você está acostumado a orar, né? Crente, em regra, está acostumado a orar, né? Você pode orar aqui? Posso, não tem problema. Mas será que o nosso coração está pensando nisso? Será que o nosso coração, quando nós ajoelhamos e nos colocamos diante de Deus, o nosso coração já vai se ajoelhando e já vai vibrando, né? Eu estou ajoelhando diante de Deus e Deus pode mudar as minhas circunstâncias. Será que nós estamos pensando assim, irmãos? Porque Deus tem esse poder para mudar as nossas circunstâncias. Então, nós precisamos entender a necessidade de orarmos. E aí eu quero te encorajar, meu querido, a em você investir tempo de oração.
Qual foi a última vez que você fez aquilo que Jesus mandou? Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e aquele que está em secreto vai te ver. Qual foi a última vez que você fez isso, meu querido? Qual foi a última vez, você jovem adolescente, que você falou assim: mãe, eu vou entrar aqui no quarto, estou encostando a porta, se a senhora puder esperar um pouquinho, porque eu vou estar orando, eu vou estar buscando ao Senhor, me derramando na presença de Deus. Se nós queremos alcançar os nossos objetivos, nós precisamos nos colocar diante de Deus e investir tempo de oração. E orar, irmãos, orar até o Senhor nos responder. Não é aquela oraçãozinha, né? Senhor, abençoe lá, não me diz amém, esqueceu daquilo, não. Você precisa orar, meu querido, até o Senhor te responder. E pode ser que o Senhor te responda rapidinho, pode ser que demore 4 meses, pode ser que demore 4 anos, pode ser que demore anos. Mas você precisa orar até o Senhor responder a você. E o interessante, irmãos, que nós precisamos também esperar esse tempo de Deus. Como eu falei, Neemias esperou esses 4 meses. E aí, o esperar no Senhor não é ficar sentado de perna para o ar, não. É esperar na dependência do Senhor. Porque quando nós estamos dependendo do Senhor, nós sabemos o momento exato de agir. Nós não somos precipitados, mas nós também não somos aqueles que ficam procrastinando, né? Não, amanhã eu faço, deixa para amanhã que amanhã eu faço, né? Qual mamãe e papai aqui que nunca ouviu de seu filho? Amanhã eu faço, né? Será que nós não estamos errando com isso? E Eclesiastes, ele diz que para tudo tem um tempo determinado, né? Eu nem vou ler Eclesiastes 3, porque se bobear, todo mundo sabe de cor aqui. Mas lá diz que para tudo existe um tempo determinado, né? E nós precisamos esperar esse tempo de Deus. Esse tempo de Deus para a nossa vida. E assim, a gente não costuma ter muita paciência, né? É ruim isso, né? As crianças estão doidas para virar adolescentes, os adolescentes estão doidos para virar adulto, e quando se torna adulto, ficam doidos para virar adolescente. Ai, queria tanto ser criança, ai, que tempo bom poder desfrutar daquilo. A gente não tem tempo para esperar, né? A gente não gosta de esperar. E aí, um dia eu escutei falando sobre esperar o fruto amadurecer, e eu nunca mais esqueci disso. Irmãos, nós precisamos esperar fruto amadurecer para poder colher. Eu tenho na minha casa, lá em Friburgo, um pezinho de tangerina. Irmãos, elas estavam ainda pequenininhas. E a gente falava assim, vamos experimentar? Não, espera ficar um pouquinho mais madura. Aí ela ficou grande, mas ela ficou ainda verde. Aí a gente, espera mais um pouquinho. Que espera nada? Estou esperando aqui esse tempo todo. Fui lá, catei a tangerina e ela estava o quê? Azeda. Azeda. Eu estraguei a fruta. Não estraguei porque eu falei, não, agora eu vou comer azeda também. Ninguém mandou mexer na fruta. Vai comer azeda. Isso tudo, irmãos, porque eu não esperei o fruto amadurecer. E isso acontece na nossa vida inúmeras vezes, irmãos. Porque nós não esperamos o tempo de Deus para nós colhermos os frutos que nós temos. Então, meu querido, se você quer alcançar os objetivos da sua vida, espere o fruto amadurecer. No versículo 2, Neemias ficou com medo. Isso te chamou a atenção quando você leu? Neemias ficou com medo. Não sei se isso chamou a sua atenção, mas a mim chamou. E eu me perguntei, por que Neemias ficou com medo? Né? E aí eu comecei a estudar o texto, irmãos, e eu aprendi que todos que estavam na presença do rei, eles tinham o dever de ficar alegre. Ninguém podia chegar diante do rei, oi rei, estou meio chateado, o que você quer? Não, você podia estar chateado, você podia estar com problema, mas você, ó, sorrisão, e aí rei, tudo bem?
Era assim. Porque se você não chegasse diante do rei alegre, você podia sofrer altas punições, severas punições. Então, para ninguém ser punido, o que eles faziam? Colocavam aquele sorriso. Tá bom. Tá bom. Mas dessa vez, irmãos, Neemias, ele, não posso. Eu estou com medo. Mas o rei precisa saber o que está acontecendo. E aí, irmãos, eu aprendo uma outra coisa. Para alcançarmos o nosso objetivo, nós precisamos vencer os nossos medos. Nós precisamos vencer as nossas limitações. Nós precisamos fazer como Neemias fez. Eu estou com medo, mas eu preciso vencer essa limitação. Eu preciso vencer esse medo para que eu possa alcançar o meu objetivo. E você? Será que o seu medo está maior do que o seu objetivo? Será que talvez você não precise vencer essa limitação para você alcançar o seu objetivo? E aqui, irmãos, eu aprendo ainda um outro princípio. Neemias pediu a quem? Ao seu colega. Ô, colega, vem cá. É o seguinte, estou precisando de uma ajuda. A cidade lá está destruída e eu vou precisar de gente para me ajudar. Vem cá me ajudar, tá bom? Foi isso que Neemias fez? Neemias não fez isso. Neemias pediu, a quem tinha que pedir. Ele sabia que o rei tinha todo o poder para fazer as coisas acontecerem e ele realmente alcançar o seu objetivo. E aí, irmãos, se nós queremos alcançar o nosso objetivo, nós precisamos saber a quem nós estamos pedindo. Precisamos aprender, poxa vida, será que eu posso pedir àquela pessoa? Será que realmente aquela pessoa pode me ajudar? Ou será que eu vou estar pedindo à toa? Então, meu querido, preste atenção. Se você deseja alcançar o seu objetivo, saiba a quem pedir. Se você chegar para o médico, falar assim, ô doutor, oi doutora, tudo bem? Estou querendo fazer uma reforma lá em casa, você pode me ajudar? O médico estudou muito, mas, em regra, o médico não sabe nada de construção civil. Se você quer construir, reformar a sua casa, você tem que pedir ajuda a um construtor. Da mesma forma, não adianta você chegar para o construtor e falar assim, estou com uma dorzinha aqui, você pode me ajudar? Não vai adiantar, porque ele não sabe sobre dor no corpo, ele sabe sobre casa, sobre construção de casa, mas não sabe sobre o corpo. Então, meu querido, saiba a quem você deve pedir para alcançar os seus objetivos. E aí, irmãos, Neemias venceu o medo e ele falou com o rei. Falou com o rei o que estava sentindo. E qual será a reação do rei? Nós já lemos, Vamos reler aqui novamente? Leia comigo aí. Eu vou ler na minha versão, acompanhe aí na sua Bíblia aí os versículos 4 e 5. Diz assim: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Irmãos, para alcançar os nossos objetivos, é necessário também saber pedir. Não basta você saber a pessoa certa que você tem que pedir. Você tem que saber pedir. Se você não souber pedir, não vai dar certo, não. Vocês perceberam, irmãos, como Neemias chegou aqui fazendo o pedido dele? Vocês observaram? Neemias deu uma batida na parede, lá, aqui, eu quero esse negócio aí, pode, eu quero não sei o quê, eu quero isso, quero aquilo, e eu estou te servindo já tem um tempão, eu quero. Foi assim que ele falou? Foi não, Foi nada, Neemias chegou de uma forma humilde e amistosa. Ele chegou se colocando assim, olha, se for do agrado do rei, se o rei puder me ajudar, vocês conseguem sentir
que Neemias chegou com um jeitinho todo carinhoso e amistoso? Conseguiram? Então, irmãos, se nós queremos alcançar os nossos objetivos, saiba pedir. E aqui fica a dica, né? Para quem é adolescente, jovem, que depende do papai e da mamãe. Não chega, eu quero isso, pai! Não, chega devagarzinho, pai. Que eu estou precisando de uma calça tão bonita que eu vi. O senhor podia, por favor, se o senhor tiver com um dinheirinho aí sobrando, me ajudar? Vai com jeitinho, querido, vai com jeitinho que você vai conseguir. Vai por mim, vai por mim, vai por mim. E aí eu poderia aplicar também para os cônjuges. Às vezes, né, o esposo, a esposa, às vezes quer alguma coisa e já estou precisando disso. Pode isso? Não pode, né? Não pode. Vai com jeitinho. Amor, estava pensando naquilo, não sei o quê. Eu acho que você vai conseguir. Se você não conseguir, você vem conversar comigo, que eu vou chamar o pastor Mauro e o pastor Renato para conversar. Pastor Tiago também, para nós conversarmos lá com ele, né, ou com ela, vai que pode, né, vai que a gente consegue esse pedido. Mas, irmãos, a gente precisa saber pedir com jeito, com educação, porque sem educação, sem jeito, dificilmente nós vamos alcançar o nosso objetivo. Você percebeu que Neemias fez uma oração antes de pedir ao rei? Ou passou batido? Rapaz, Neemias era um cara que gostava de orar. Ele passou esse tempo todo orando, e depois ele falou assim, quando o rei falou, o que você quer? Orei ao rei dos céus e falou. Irmãos, vocês acham que Neemias falou assim, ô rei, só um minutinho por favor, vou ajoelhar aqui, e começou a falar com Deus assim? Ou foi aquela oração rapidinha da cabeça, Senhor, vai ser agora, toca no coração do rei. Foi assim, irmãos. E aí eu aprendo que essa oração demonstra que Neemias estava dependendo de Deus. Essa breve oração, essa ação que ele teve, foi uma ação de quem depende de Deus. De dizer assim, Senhor, eu dependo do Senhor, é o Senhor que vai tocar no rei, no coração do rei. Ele sabia disso, essa dependência. E aí, irmãos, Neemias sabia dessa dependência que ele tinha de Deus, porque era o Senhor que move todas as coisas. É o Senhor que tem poder para abrir a porta ou para fechar a porta. E Neemias tinha essa ciência, essa sabedoria. E aí, meus queridos, se você deseja alcançar objetivos para a sua vida, entenda, é necessário depender do Senhor. Você lembra o que diz lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1? Lembra? Mais ou menos, ele diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vem de Deus, vem do Senhor. E aí, meus irmãos, nós precisamos fazer tudo o que nós pudermos, mas não podemos esquecer que quem dá a resposta final é Deus. Por isso que a nossa dependência precisa ser do Senhor. E o texto continua, irmãos. Acontece, como nós já lemos, o rei vai o quê? Vai atender os pedidos de Neemias. Não só esse pedido, como outros também o rei vai atender. E por que o rei vai atender os pedidos de Neemias? Poxa, pastor, nós não lemos esse versículo, pastor, assim está difícil. Mas olha lá no versículo 8. Olha lá no versículo 8 que você vai ver onde está a resposta desse sucesso de Neemias alcançar o seu objetivo. Está lá. A boa mão do Senhor era com Neemias.
A boa mão do Senhor era com Neemias. O sucesso, irmãos, para nós alcançarmos os nossos objetivos, tudo que nós precisamos está no Senhor. É Ele que dá a resposta final. É Ele quem abre a porta, é Ele quem fecha a porta. Eu sei que é difícil, irmãos, porque tem hora que é difícil para eu entender. A gente clama a Deus e Deus não nos dá. Mas se Deus não deu, é o melhor para nós. É o melhor para nós. E se Deus der, é o melhor também para nós. E aí nós precisamos entender que o sucesso não está na nossa vida, não está no poder do nosso braço, mas está no Senhor. Tem um outro salmo agora que me veio à memória. É Salmo 133, pastor? Me ajuda aí. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Você está confiando no Senhor para alcançar os seus objetivos? Ou será que você está confiando no seu braço forte? Não, eu estudei muito, vou fazer aquela prova, eu sei que eu estou preparado. Mas será que isso basta? Ou será que precisamos que o Senhor nos inspire, nos traga à memória tudo aquilo que nós estudamos? Ou outras coisas mais? Meus amados, hoje nós aprendemos grandes lições com Neemias para alcançar os nossos objetivos. Nós aprendemos primeiro que nós devemos buscar o Senhor e esperar no Senhor. Você tem buscado o Senhor em primeiro lugar? Você tem investido tempo de oração, de falar, Senhor, eu quero muito isso, e enquanto Deus não nos responder, você não tem parado de orar? Neemias fez isso, ele buscou até saber o momento, até o Senhor responder. E depois que o Senhor respondeu, ele fez o quê? Ele esperou o tempo de agir. Talvez Deus já tenha respondido a sua oração, mas será que é momento de você agir? Será que é momento de você colocar em prática o plano? Nós vimos também que para nós alcançarmos os nossos objetivos, é necessário nós vencermos os nossos medos, vencermos as nossas limitações. Como que você tem agido? Você tem se colocado diante do Senhor? E sendo sincero, Senhor, eu estou com medo. Estou com medo. Eu sei que eu deveria fazer aquilo, mas eu estou com medo. Você tem colocado o seu coração diante de Deus para poder alcançar o seu plano e vencer as limitações? Nós vimos também, irmãos, que para alcançar os nossos objetivos, é necessário nós sabermos a quem pedir e também como pedir. Você tem pedido a pessoa certa? Essa bênção que você tanto deseja aí, você já colocou diante de Deus? E quando você se coloca diante de Deus, como que você pede? Você se coloca na posição de servo e o Senhor, Senhor, e você lá, servo. Por fim, irmãos, nós vimos hoje que nós precisamos fazer tudo para alcançar o nosso objetivo. Nós precisamos dar o nosso melhor. Mas nós vimos também que a resposta final vem de Deus. Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu gostaria que você pensasse em tudo que você ouviu agora. Pensasse no seu objetivo, nos seus objetivos, naquilo que você gostaria de alcançar. E você pensasse, eu estou colocando em prática os conselhos, as dicas, os passos que Neemias, ele deu?
E eu gostaria também que você respondesse uma pergunta para você. Qual é o seu maior objetivo? O rei perguntou para Neemias: Neemias, o que você quer que eu te faça? O que você quer, Neemias? E se fosse o Senhor, aquele que tem todo o poder para mudar qualquer circunstância, aquele que pode fazer o impossível acontecer, aquele que pode tudo, o que você falaria para ele? O que você pediria a ele? O que você pediria a ele? Talvez muitos iriam pedir: ah, Senhor, eu queria tanto uma casa própria, está tão difícil pagar aluguel, Senhor. Poxa vida, me dá uma casa própria. Outros talvez diriam assim: Senhor, você viu aquele carrão, Senhor? Nossa, eu vou ficar até mais bonito dentro daquele carrão, Senhor. Eu quero muito aquele carrão. Outros talvez possam estar falando assim: ah, Senhor, o que eu queria mesmo era um emprego. O que eu queria mesmo era um emprego. O que eu queria mesmo era passar no concurso público. O que eu queria mesmo, Senhor, era passar naquela universidade federal. Ah, Senhor, quando eu for aprovado, eu verdadeiramente serei feliz. Ah, irmãos, como que o inimigo das nossas almas ficam com essas mentirinhas no nosso ouvido, falando para a gente que tudo que nós precisamos para ser felizes são coisas materiais. É casa, é carro, é dinheiro, viagens. Ao passo que tudo que nós precisamos é do Senhor. O nosso maior objetivo, irmãos, deve ser o Senhor. Sabe por quê? Você pode conquistar esse mundo para você, esse mundo todo. E você pode falar para sua alma: ah, minha alma, agora você tem tudo. Desfruta do melhor dessa terra. Mas hoje mesmo, o Senhor pedir conta da sua alma. Não adianta você pedir nada desse mundo. Não que não seja importante, meu querido. Deus sabe que você precisa de uma casa para morar. Deus sabe que você precisa se alimentar. Deus sabe que você precisa estudar, passar num concurso, numa prova. Deus sabe disso tudo. Mas o maior objetivo da nossa vida deve ser o Senhor. O nosso coração, irmãos, deve ser apaixonado por Deus. O nosso coração deve vibrar pelo Senhor. O nosso coração deve vibrar pelo céu. Parece que cada dia que passa os nossos olhos estão mais focados nessa terra. E esquecemos que se nós compararmos a nossa vida na terra com a eternidade, é um pouquinho só que vamos viver aqui. Eu gostaria que você continuasse com seus olhos fechados e orasse ao Senhor, colocando diante do Senhor. Quero chamar o ministério de louvor. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero convidar a você a colocar o seu coração diante de Deus. Falar assim: ah, Pai, é verdade, eu quero muitas coisas terrenas, Senhor. E Deus sabe que isso é importante, mas que eu possa priorizar o mais importante. E o mais importante é o Senhor. Eu quero orar por você. Talvez você queira alcançar 1000 objetivos nessa terra. E se for lícito o seu desejo, não há pecado algum.
Não há pecado em você desejar querer ter uma moradia, um carro novo, um emprego que te dê um sustento melhor, uma vida melhor. Não há pecado nenhum nisso. O pecado há quando você coloca todas essas coisas no lugar de Deus. Aí há pecado. E talvez você, sem querer, esteja fazendo isso. E eu quero te encorajar a você orar pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoe, Senhor. Muda a minha vida. Agora, eu gostaria também de orar pela sua vida, para que o Senhor aumentasse a sua fé. Porque é difícil, irmãos. Às vezes nós somos tentados a nos levar por esses conceitos humanos. E precisamos olhar para Deus, dizer: Senhor, me ajuda. E talvez você possa estar perguntando: mas por que, pastor? Por que eu devo confiar em Deus? Porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco quando Ele entregou Jesus na cruz por nós, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Você conhece um Deus que ama tanto assim? Nem eu. Só Jesus. Só Jesus é esse Deus que ama assim. Só Jesus. Por isso Ele é o meu maior objetivo. Por isso eu posso confiar nele. Por isso eu posso render louvores a Ele. Se porventura você ainda não abriu o seu coração para esse Deus maravilhoso, eu quero convidar a você também a abrir o seu coração para Ele. Abra o seu coração para Jesus, porque Ele pode mudar a sua vida. Se você deseja que eu ore por você, eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Só eu e você vamos estar vendo isso. E eu vou estar orando pela sua vida. Ah, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, porque às vezes somos rendidos aos desejos desta vida. Queremos ter casa, carro, queremos ter uma profissão que nos dê um sustento muito bom. E muitas vezes, para alcançar essas coisas, abrimos mão daquilo que é mais importante na nossa vida, que é o Senhor. Me perdoe, Senhor. Perdoe a tua igreja, Senhor. Porque nós queremos ser semelhantes ao Senhor. Queremos ser semelhantes a Jesus. Queremos que o nosso coração possa estar ardendo em ler a tua palavra, possa estar ardendo em orar. Queremos sim te buscar todos os dias. E queremos sim, Deus, dizer para o Senhor que o Senhor é o mais importante na nossa vida. Nos ajude, Pai. Aumente a nossa fé, Senhor, que possamos estar realmente dependendo do Senhor. Mas reconhecemos também que somos limitados, Pai. Que somos pecadores. E que se o Senhor não nos ajudar, nós não conseguiremos. Pai, enquanto o Senhor não nos chama para o lindo céu, nos ajude, Pai, naquilo que nós precisamos nessa terra. Nos ajude a alcançar os objetivos que nós precisamos para a glória do Teu santo nome e para a nossa felicidade. Que possamos sempre priorizar o Senhor em tudo que fizermos. E cremos que tudo que for o melhor, o Senhor vai acrescentar em nossas vidas. Nos abençoe
Em o nome de Jesus. Amém.